importante, né, para você, assim, acho que vai ser bem importante você separar, não sei se você já faz isso ou não, mas eu quero te dizer que pode ser muito, muito bacana para você, você separar realmente esses 6 tipos de vinhos e entender esses 6 tipos de vinhos. Primeiro, por quê? Bom, porque são eles que você vai usar para harmonizar. Você tem 6 tipos de vinho para usar nas suas criações, aí, nas suas harmonizações. Então, quando você conhece esses 6 tipos de vinho, você vai ter muito mais variedade de vinhos, de opções, para você fazer as suas combinações, certo? E outra coisa que é interessante, eles podem acompanhar vários tipos desses vinhos, podem acompanhar vários momentos da sua refeição. Sabe aquela coisa de fazer jantar harmonizado, por exemplo? Ou de ter 3 ou 4 tipos de vinhos diferentes no mesmo jantar ou no mesmo almoço? Então, na verdade, você tem aí 6 tipos de vinhos, você pode fazer um almoço, um jantar, um evento, com cada um desses 6 tipos de vinhos, todos no mesmo evento. Isso não é arrasador? Já pensou? A gente teve recentemente agora o nosso jantar das alunas, onde a gente fez justamente isso. A gente abriu o jantar com espumante, a gente depois passou para o jantar, efetivamente, para o primeiro prato com vinho branco, depois com vinho tinto, e depois a gente fechou com vinhos de sobremesa, né? Então, foi todo um evento aí, passo a passo, com 4 tipos dos 6 tipos de vinhos. E eles servem também, não só para os momentos da refeição, mas servem para o ano todo. Porque tem gente que ainda pensa, não sei se você ainda pensa dessa maneira ou não, mas sim, a gente tem vinhos para todas as estações do ano. A gente pode beber vinho durante todo o ano e não ficar com aquela ideia de que vinho é só no inverno, que é uma bebida de inverno, ou pensar que só vinho tinto é bom e que só vinho tinto é bom no inverno. E aí a gente se restringe, a gente se limita por ter essa ideia. Na verdade, a gente tem vinhos aí para todos os momentos do nosso ano, né? Então, é um mundo de possibilidade, é um mundo muito rico, e na hora de escolher e de comprar esses vinhos, a gente precisa ter um método para facilitar, né, a nossa vida, porque realmente é um mundo infinito de possibilidades. Então, quando você entende essas diferenças dos 6 tipos de vinho, olha que legal, fica muito mais fácil você entender aquela prateleira do supermercado. Você bater o olho na loja de vinhos e você já se localizar, né? Em que tipos de vinhos você tem ali. Né? Às vezes tem muito mais quantidade de um tipo de vinho, outras são mais restritas. Até no site, na internet, você também consegue, de uma maneira mais fácil, mais rápida, né? Reconhecer ali o que você está procurando, encontrar facilmente o que você está procurando ali para fazer a sua combinação com a comida, né? E, além disso, também, o que acontece? Com a mesma comida, com o mesmo prato, você também pode harmonizar vários tipos de vinho, né? Não é só uma comida e um prato, uma comida e um prato, né? Você pode harmonizar realmente toda uma refeição com um tipo de vinho ou o mesmo prato com 2 tipos de vinhos ou 3, né? Então, é muito rico, né? Tem uma riqueza aí muito grande. Você vai navegando por todos esses mundos dos vinhos, quando você separa isso, né, e aprende assim, com mais segurança, porque você sabe onde você está e você sabe o que você quer, né? Porque, claro, é que nem aquele conto lá da Alice do País das Maravilhas, né, quando ela pergunta lá para o gato, né, enfim, né, eu estou perdida, né, ele pergunta, mas para onde você quer ir, né? Eu não sei, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho desses vai servir. Mais ou menos isso, gente. Que ela estava querendo saber que caminho ela pegava, né? Mas ela não sabia para onde ela queria ir. Então, qualquer caminho serve, né? Então, aqui não é qualquer vinho que serve. E você pode saber isso, com confiança na hora de escolher seu vinho, na hora de comprar seu vinho, na hora de pensar na sua harmonização, naquela harmonização mesmo, que vai surpreender a pessoa com quem vai estar com você. Ou às vezes não tem ninguém com você, mas você vai se surpreender com aquilo que você fez, com aquele novo vinho, com aquela novidade. Porque, ó, pensa bem, pensa comigo. A gente tem muitos rótulos de vinhos, a gente tem muitas uvas, tá? Então, na hora H, é normal a gente ficar perdida na hora de escolher, na hora de comprar. E se você não tem mapeado esses tipos de vinhos, fica tudo muito mais embaralhado.
Mas se você cria um mapa mental já na sua cabeça do universo dos vinhos, e você já sabe e conhece esses 6 mundos dos vinhos que eu te falei, aí sim, fica muito mais fácil, porque você tem o quê? O grande benefício é você ter clareza. Essa clareza que te ajuda a decidir, né, na hora de comprar o vinho, a tomar essa decisão de qual vinho você vai comprar para fazer a sua harmonização. Até vou te dar um exemplo prático, assim, não com vinho, mas é a mesma coisa. Ó, pensa numa livraria, mesma coisa. Você vai numa livraria e você vai buscar um livro de aventuras, sei lá, para o seu filho ou para você mesma, né? E imagina que se na livraria, você olha para a livraria e está tudo misturado, né? Livro técnico com livro de romance, com livro de ficção, com livro de terror, fica tudo mais difícil. Mas quando está tudo separado, organizado, né? De acordo com... Tudo é livro, né? Tudo é livro. Mas de acordo com algum critério, né? E no caso aí são critérios de tipos, né? De literatura aí, você vai direto ao ponto. Você quer um livro de aventura, você vai direto na seção ali de livros de aventura ou na prateleira de livros de aventura e você vai achar com muito mais facilidade. E aí, claro, escolher ali o livro que você está buscando, o autor que você está buscando, né? Então, é muito parecido. Agora, como que é que você pode entender esses 6 tipos de vinhos que eu estou falando, né? Então, eu quero te falar que no começo, essa divisão, né, pensar em divisão, geralmente a gente começa com os vinhos pensando numa uva, tá? Pensando numa região, pensando às vezes em um só tipo de vinho. Então, tudo isso não é um bom começo para você, tá? Não é, você pode até ter começado dessa maneira, mas isso não vai te levar a ter aquela confiança na hora de escolher um vinho para harmonizar. Por quê? Porque ou você fica sempre presa às mesmas uvas, ou você sempre fica presa ao mesmo produtor, né, à mesma vinícola. Você não expande os seus recursos para harmonizar. Você não expande aí as possibilidades de harmonização, para você explorar essas possibilidades, né? Então, você pensar assim por uvas, é uma primeira maneira de você começar com os vinhos, mas eu quero te dizer que isso pode te causar realmente uma confusão, porque você tem, às vezes, uma mesma uva, né? Uma mesma uva que faz vários tipos de vinhos. Então, se você pensar, mas eu gosto da Malbec, aí eu tenho que te perguntar, Malbec? Mas que tipo de vinho de Malbec? O vinho Malbec. Mas a Malbec não é um tipo de vinho, Malbec é uma uva. Só que com a Malbec você pode fazer um vinho tinto, você pode fazer um vinho rosé, tem rosés de Malbec, que aliás são uma delícia, né? Bem refrescantes, mas é a Malbec, aquela Malbec que é para carne e tal, você tem um vinho mais delicado, que é um rosé de Malbec. Mas olha só que curioso, não sei se você sabia ou não, mas a gente tem também vinho branco de Malbec. E agora? Qual Malbec você vai escolher para harmonizar? Um tinto, um branco ou um rosé de Malbec? Então, pensar em uvas não é um bom caminho, tá? Mas então, Lília, eu vou pensar em regiões produtoras ou países, né? Vou pensar no país produtor ou numa região produtora. E tudo bem, isso também é um começo, mas ele também não é um começo muito bom para você. Porque cada região produtora produz uma variedade de uvas. E com essa variedade de uvas, essa região faz uma variedade de tipos de vinhos. Então, não adianta falar assim, não, eu vou combinar vinho italiano com massa. Mas qual vinho italiano? O branco, o tinto ou o rosé italiano? Ou espumante italiano? Porque tem espumante italiano também, né? Então, não é o vinho italiano com massa, né? Ou com pizza. Qual tipo de vinho italiano você está me contando? De que região? Não, Lília, então eu quero da região, vamos supor, da região da Espanha. Né? Da região da Espanha, vamos pegar de Rioja. Mas em Rioja também tem tinto, tem branco e tem rosé. Né? Então, assim, fica muito mais complicado. É por isso que as pessoas falam que vinho é confuso. Não é o vinho que é confuso, é que a gente estuda de uma maneira confusa. E mistura tudo, não dá para misturar tudo. Se você mistura tudo, vira
uma bagunça, né? Vira uma coisa ali que depois você não consegue destrinchar, e aí você começa a querer, tipo, uma regrinha, né? Mas é uma regra que não tem como fazer uma regra dessa bagunça toda, tá? Por exemplo, também tem outro detalhe, às vezes você vai falar por regiões. Tem regiões que são muito específicas, que só produzem um tipo de vinho muito específico, só que este vinho é só naquela região específica. Né? Por exemplo, a região de Sauternes, no sul da França. Né? Ali se produz os vinhos de sobremesa, né? Os vinhos botritizados, mas é só naquela região.